Tudo bem, Salete? Então, boa tarde a todos. Aqui em nome da área técnica da saúde da mulher, coordenada pelo Dr. Edmundo Baracá, a toda a nossa equipe aqui da área técnica, a Marisa, nossa coordenadora técnica, a Suzete e a Vilma, a gente dá uma boa tarde, agradecendo sempre a doutora Isabel, nossa matriciadora, que está sempre junto aí nessas importantes reuniões mensais do ciclo de vida das mulheres, nessa assistência, mais uma vez. Então, espero que todos aproveitem bem. A gente vai ter a apresentação, agradecendo mais uma vez a doutora Roberta pela disponibilidade, pelo conteúdo que vai apresentar. E passo a palavra à doutora Isabel, por favor. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Suzete. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Esse é o nosso terceiro ano no Fórum de Discussões de Assistência à Mulher nos Ciclos de Vida. A nossa terceira edição, doutora Roberta, já agora coordenação do professor Edmundo Chada Baracá, mas foi uma iniciativa nossa, já há 3 anos atrás, né, de estarmos aqui juntos discutindo questões relacionadas à assistência à saúde da mulher, com enfoque maior na ginecologia, em ciclos de vida, né? Uma vez que nós queríamos aí romper um pouquinho essas questões relacionadas ao ciclo gravídico puerperal e ter a oportunidade de trazer para a discussão na rede outras questões de ciclos de vida e assistência à saúde da mulher. Então, eu estou fazendo essa retrospectiva, doutora Roberta, porque é importante nós trazermos essas questões, né, relacionadas à assistência à mulher e aqui nessa nossa coparticipação, né, que nós temos, e nós estamos encerrando esse ano, portanto, com muita alegria, porque trouxemos temáticas importantes na saúde da mulher durante o ciclo de vida, e que a gente possa continuar para o ano que vem, né? Sempre com essas discussões que são importantes. E trazendo as questões relacionadas ainda, né, aos nossos dias de ativismo, eu não poderia deixar de citar, né, a importância do cuidado à mulher vivendo com HIV, né? Então, eu comentei com a Suzete, com a Marisa, com o Joaquim e com o professor Baracá, a importância de nós estarmos trazendo, finalizando, né, o nosso ativismo aí com as questões relacionadas às mulheres que vivem com HIV. Infelizmente, estou encerrando minhas atividades com uma tese de doutorado em Ribeirão Preto, que eu vou fazer também à distância, e que eu entro logo em seguida, lá com a professora Carolina Salles. Mas eu gostaria já de agradecer toda a equipe da Secretaria do Estado, a coordenação da saúde da mulher, pela oportunidade de nós estarmos aí trazendo temas tão importantes para a saúde da mulher e de estar desejando aí umas boas festas. Professor Edmundo Chada Baracá também estendeu o convite de agradecimento, doutora Roberta, por esse encerramento que você está fazendo, tão importante no nosso fórum de discussão. E a doutora Roberta Chiavon Nogueira, ela é coordenadora clínica e subinvestigadora da Casa de Pesquisa CRT-AIDS de São Paulo, médica responsável pelo ambulatório multidisciplinar de atendimento ao idoso portador de HIV-AIDS, membro do Comitê de AIDS da SBI, médica infectologista e, portanto, aqui que nos trará os cuidados de mulheres vivendo com HIV, as mulheres cis e o HIV. Muito obrigada mais uma vez, doutora Roberta, pela oportunidade de estar aqui conosco. E Joaquim, Suzete, obrigada sempre da parceria comigo e com o nosso fórum. Muito obrigada mais uma vez. E hoje, infelizmente, eu não vou poder permanecer, doutora Roberta, mas você segue com a nossa equipe
o doutor Joaquim, a Suzete, a Marisa e todos os apoiadores da saúde da mulher no nosso estado. Obrigada. Só um parênteses aqui, a área técnica da saúde da mulher, mais uma vez, quero agradecer a doutora Isabel por essa parceria nesse ano todo com temas tão relevantes que aí auxilia o estado todo. Muito obrigado, doutora Isabel. Também um Feliz Natal, boa entrada de ano. Estaremos certamente juntos o ano que vem com outros temas. Muito obrigado. Com certeza, podem enviar os temas para a Suzete, para o Joaquim. E lembrando que janeiro é o câncer de colo, né, Joaquim? Janeiro a gente provavelmente vai trazer alguém aqui com câncer de colo. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Roberta. Um abração, querida. Obrigada, pessoal. Posso começar? Por favor. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Esse convite foi ótimo. Parabéns pela iniciativa. Como o tema é bem amplo, fiz uma agenda, vou tentar passar para vocês. Por favor, sintam-se super confortáveis após o final para a gente discutir sobre o tema. Esse é o potencial conflito de interesses. Vocês estão conseguindo visualizar a passagem, né? Perfeito. Para ficar um pouquinho mais didático, eu acabei dividindo aí nesses principais tópicos. Então, para a gente começar, né, trazer a importância da epidemia de HIV, hoje, mais ou menos, 39 milhões de pessoas vivem com HIV, mais da metade delas são mulheres, a gente vê aqui 53% de mulheres, e quando eu falar mulher, vamos sempre entender como mulher cis, tá? O ano passado, nós tivemos 1.300.000 novas infecções, e, novamente, né, a mulher tendo uma representatividade super grande, 44% das novas infecções aconteceram nas meninas e mulheres cis, com uma média aí, por semana, de 4.000 mulheres jovens e adolescentes sendo infectadas pelo HIV, principalmente ali na região da África. Ainda se morre, né, em decorrência da infecção pelo HIV, uma média de 630.000 óbitos no ano passado, ou seja, a gente vai estar aqui falando por volta de 40 minutos, uma pessoa morre decorrente da AIDS a cada minuto. Mas nem tudo é notícia ruim, a gente tem muita coisa boa. Hoje o acesso à terapia antirretroviral está bastante amplo, mais ou menos 30,7 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral. E as mulheres grávidas, mais de 80%, mais ou menos 84% das mulheres gestantes no mundo acabam recebendo terapia antirretroviral, o que contribui aí de forma significativa para a redução no número de novos casos nas crianças. A AIDS, assim como a infecção pelo HIV, é uma doença de notificação compulsória. A AIDS já desde a década de 80, desde 86. A infecção pelo HIV inicialmente começou nas pessoas gestantes. Eu falo pessoas porque a gente tem também homens trans que acabam engravidando. Nas parturientes, nas puérperas e nas crianças expostas, elas são de notificação compulsória desde 2000. Agora, a infecção pelo HIV só se tornou compulsória há 10 anos atrás, em 2014. A gente tem um gap aí de informações. No Brasil, nós temos hoje cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. A epidemia no Brasil é bastante concentrada na população de homens, principalmente homens jovens que fazem sexo com homens. A gente ainda tem uma representatividade grande de mulheres. Mais ou menos 36% das pessoas que vivem com HIV no Brasil são pessoas designadas mulheres ao nascer. O ano passado, tivemos aí um aumento, infelizmente, dos casos de HIV. Tivemos 46 mil novos casos. E AIDS, a gente vem mantendo aí nos últimos anos, nos últimos 5 anos, uma média de 36 mil novos casos de AIDS no país. Ainda, né, morrendo bastante gente. A gente teve o ano passado 10 mil casos de óbitos em decorrência da AIDS. Quando a gente fala especificamente das mulheres,
a gente vê que as novas infecções aqui no Brasil aconteceram nas mulheres, principalmente em idade reprodutiva, 15 a 49 anos, aí mostrando a importância, né, da gente discutir toda a questão do planejamento reprodutivo com essa mulher, oferecer testagem com frequência, né? Vocês da atenção primária são fundamentais nisso, para que ofereçam realmente essa testagem para as mulheres, para que a gente detecte precocemente a infecção pelo HIV. E também houve um aumento significativo dos casos de mulheres com 50 anos ou mais. Então, a gente tem que quebrar essa invisibilidade, né, da vulnerabilidade da mulher cis, principalmente a mulher já menopausada. As pessoas acabam não trabalhando a prevenção nas mulheres e faz com que as mulheres, na hora que saem das suas relações estáveis, fazem novas parcerias, não fazem nenhuma metodologia de prevenção e a gente acaba tendo aumento de casos também nesse grupo. Na cidade de São Paulo, falando especificamente aqui de São Paulo, a gente vê aqui que nos últimos anos a gente vê uma queda significativa dos novos casos. Essa queda na linha roxa mais escura, muito mais acentuada nos homens, mas a gente vê aqui na linha roxa mais clara embaixo, também acontecendo um declínio nas mulheres, né, e mantendo aí uma proporção aqui na cidade de São Paulo, para mais ou menos 4 homens para cada mulher infectada. E a gente vê que nas mulheres, a maior taxa aconteceu na faixa etária de 40 a 44 anos. Então, mostrando a importância realmente da gente se ater para as pessoas que estão pré-menopausa ou já entrando no processo de menopausa. Em relação à transmissão vertical, né, a transmissão de mãe para filho, no intraútero no momento do parto, São Paulo recebeu, né, certificação de eliminação já desde 2019. Isso é um ganho maravilhoso. E a gente certifica, né, a OMS, na verdade, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, considera eliminada a transmissão vertical quando eu tenho uma taxa abaixo de 0,5. Aqui na cidade de São Paulo, a taxa de incidência foi bem abaixo disso, 0,05. Então, a gente tem que realmente trabalhar para manter essa certificação e a gente consegue manter a certificação se realmente a gente oferecer testagem para todas as mulheres que estão em planejamento de reprodutivo ou que cheguem ao serviço porque já estão grávidas e a gente tem que ofertar essa testagem para essa paciente e começar a tratá-la o mais rápido possível. Para tentar ficar um pouquinho mais dinâmico, porque é um tema muito amplo, eu vou ilustrar com algumas histórias para a gente trabalhar essa questão juntos. Muito importante vocês trazerem um pouquinho da expertise de vocês para a gente também. Então, vamos começar com a Maria. Maria, uma jovem de 18 anos, natural de Minas, muda para São Paulo à procura de um emprego. Ela começa a trabalhar como dançarina. Ela chega no serviço perguntando sobre a questão da PrEP, a profilaxia pré-exposição. E vem uma pergunta, né? Indicaríamos profilaxia pré-exposição para Maria? E por que, né, a gente se preocupar com as Marias, todas as mulheres? Eu mostrei para vocês que mais da metade das pessoas que vivem com HIV/AIDS no mundo são mulheres, 53. Por semana, mais ou menos 4 mil novas mulheres jovens e adolescentes se infectam. E ainda é a principal causa de morte dentro dessa faixa etária, 15 a 49 anos. E a gente tem bastante desafio aí, né, em relação ao estigma, a relação, o que eu falei para vocês, da menopausa, a questão de um risco de exposição nas mulheres muito maior do que nos homens heterossexuais, a gente acaba não discutindo com isso, então tornando esse grupo também um grupo de bastante vulnerabilidade. E as Marias, né, as mulheres, não só são mais vulneráveis para o HIV e as outras ISTs,
como elas também sofrem muita violência. A gente sabe, né, o quão é frequente a questão da violência sexual, não só trabalhando a questão do contato, mas a questão de perseguição, né, de tudo que a gente vê, inclusive a mídia mostrando para a gente aí todos os dias. Só para a gente recordar, né, em 2023, a cada 10 minutos, uma mulher foi morta, né, sofreu um feminicídio. Então, são números bastante assustadores. E o que é grave, né, essas mulheres acabam não notificando esses crimes, não pedem ajuda, se sentem totalmente envergonhadas e acabam não tendo essa questão sendo trabalhada, né, dentro do processo jurídico, ou até mesmo com seus familiares. Isso não só gera um estresse emocional absurdo para as mulheres, como se a gente for pensar em questão de saúde pública, a gente tem uma questão de um custo muito alto também. Dados americanos mostram que mais ou menos 1,5 trilhão de dólares são gastos por ano por questões de violência sofrido pelas mulheres. E no Brasil, né, isso é drástico. 30% das brasileiras já sofreram algum grau de violência doméstica. Então, a gente sabe o quão isso é grave no Brasil, a gente vê isso aumentando. A gente vê um aumento significativo de 1,6% nos feminicídios em 2023, quando relacionado a 2022. A cada dia, a cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres sofrem uma violência aqui no nosso país. E a gente vê o mapa aqui do Brasil, a prevalência, né, de violência por estado. A gente vê a região ali, região do norte, principalmente, representada pelo Amazonas, por Rondônia, e o nosso vizinho aqui, Rio de Janeiro, pintados todo em vinho, assim como o Paraná, com índices altíssimos de violência. A gente tem que trabalhar toda essa questão nas mulheres. E a epidemia do Brasil, né? Por que as mulheres acabam sendo muito esquecidas? A gente trabalha muito a questão dos homens HSH, né? As pessoas que fazem sexo com homens, e das mulheres, porque realmente são as pessoas que representam a maior prevalência de infecção pelo HIV. Aqui em rosa maior, 36%, praticamente 37% das mulheres trans são pessoas que vivem com HIV. Então, cada 100 mulheres trans, 37 têm HIV. Nos HSH jovens, a prevalência também é bastante significativa, 18, então, em cada 100, 18 meninos HSH são portadores do vírus HIV, mas aqui num pink maior, a gente vê que as mulheres cis, trabalhadoras do sexo, que é um número muito expressivo aqui no nosso país, representam 5%. E a gente realmente não discute muito essa questão. E a mandala, que eu imagino que vários de vocês conhecem, né? A gente usa essa figura aqui no programa, porque quando a gente fala de prevenção, a gente tem que falar de uma prevenção totalmente combinada, né? Para que a pessoa, junto com você, profissional de saúde, escolha a melhor maneira de se prevenir contra o HIV e contra as outras ISTs. Às vezes, uma única metodologia, muitas das vezes metodologias agrupadas. Então, a gente tem que trabalhar, explicar a questão da prevenção para os nossos pacientes e focar muito isso para as mulheres, porque isso também é muito discutido com os meninos e esquece de discutir prevenção com as meninas. Eu mostrei para vocês a história da Maria, se a gente teria que dar PrEP, né, profilaxia pré-exposição para Maria ou não. O nosso guia, né, nosso PCDT de prevenção de profilaxia pré-exposição, ele foi atualizado em 2022, onde coloca que todos os adultos, independente da sua identidade de gênero, independente da sua orientação sexual, se ele for procurar profilaxia pré-exposição, essa deve ser, sim, ofertada. E a gente teve um grande marco em 2022, porque foi agrupado o grupo dos adolescentes, acima de 15 anos, sem nenhuma necessidade de permissão dos pais ou do responsável legal. Então, se chegar um menino ou uma menina com 15 anos ou mais, que requeira, que necessite, que solicite de profilaxia pré-exposição, PrEP, que a gente faz com o comprimido Truvada,
a gente pode e deve ofertar essa estratégia para eles. Lembrando que mudou um pouquinho também, que a gente orienta a pessoa a tomar 2 comprimidos de uma vez, do tenofovir e sabina, cujo nome comercial é Truvada, né, no primeiro dia, e depois ele mantém 1 comprimido diariamente. Isso é a PrEP contínua, que funciona super bem, uma capacidade de prevenção contra o HIV acima de 94%. Responde de maneira igual para homens e mulheres? Que teste que eu posso fazer? Então, a gente trabalha muito com fluido oral, mas na primeira consulta, na primeira retirada da PrEP, a gente não deve utilizar o fluido oral, porque ele tem menor capacidade de avaliar anticorpos, que ele tem uma menor quantidade de anticorpos, então você pode ter um falso negativo. E como que estamos em relação à PrEP aqui no país? Aqui são dados levantados até 30 de novembro agora. A gente vê, né, nessa barra maior, que a maioria da PrEP ofertada no país se faz nas pessoas, né, que fazem sexo com homens, os homens cis que fazem sexo com homens, 81%. As mulheres cis, apenas 6,2% das mulheres cis aqui no Brasil fazem uso de profilaxia para exposição. E não só tem um percentual muito baixo, né, como eu mostrei, 6,2%, como também são as mulheres cis as pessoas que mais descontinuam, que mais param de tomar PrEP. De uma forma geral, 33% das pessoas param de tomar PrEP, descontinuam o uso, mas quando eu falo de mulheres cis, está grifado aqui em rosa, 53% das mulheres cis descontinuam a PrEP, ou seja, mais da metade das mulheres que começam param. E eu perguntei, né, a efetividade da PrEP, a capacidade de prevenção do HIV, vai ser igual entre as mulheres e os homens? Então, no começo, é outra coisa que a gente tem que trabalhar, desmistificar. Os primeiros trabalhos mostraram aqui um compilado de vários trabalhos, não vou detalhar nenhum, mostravam uma efetividade de PrEP bem baixa nas mulheres quando comparado aos homens. E por que isso? Não é por efetividade da droga, é estritamente, os trabalhos detalham bem isso, a questão de adesão. A mulher aderiu muito mal ao comprimido, isso trouxe uma efetividade menor. Os estudos que trouxeram a PrEP aqui no Brasil para desde 2017 mostram uma efetividade idêntica das mulheres nos homens quando ela toma. A mulher precisa tomar o remédio todos os dias. Não sei se vocês trabalham, né, com certeza tem gente aí que trabalha com PrEP, alguns serviços de atenção primária fazem PrEP. Hoje a gente tem aqui aprovado no Brasil também a PrEP sob demanda, que é aquela que a gente programa o uso do comprimido antes do ato sexual, mas a PrEP sob demanda só pode ser utilizada na população de homens que fazem sexo com homens. Os estudos, aconteceram poucos estudos com a PrEP sob demanda em mulheres cis e mulheres trans, e o que a gente sabe é que o estradiol altera a concentração sérica do Truvada. Então, para as mulheres cis e mulheres trans que fazem uso de estradiol, eu não posso utilizar a PrEP sob demanda, ela tem que ser a PrEP contínua. Existem vários estudos de PrEP, aqui no Brasil não está aprovado, mas na África já, a pivirine, que é um anel que as mulheres colocam na vagina, isso dá uma autonomia para a mulher de escolha, né? A efetividade nos estudos iniciais também foram baixos, mas porque as mulheres não mantinham o anel, também novamente adesão, os estudos mais recentes mostram uma efetividade maior. Agora, recentemente, foi apresentado esse estudo, que é o estudo com cabotegravir, que é uma droga que se faz uso intramuscular no glúteo a cada 8 semanas, que mostrou uma eficácia muito boa,
tanto nos homens quanto nas mulheres, então uma grande opção. Mas mesmo assim, a gente, como eu mostrei para vocês, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, as mulheres ainda usam muito pouco a PrEP. Seja a PrEP oral, que é o que a gente tem aqui disponível no Brasil, seja o anel, que tem na África, seja o cabo gravir, que existe já nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. E por que, né, que as mulheres acabam não procurando PrEP ou quando procuram descontinuando a PrEP em uma alta taxa? Primeiro, a mulher acaba não se percebendo sobre o risco, elas não conhecem a PrEP, um conhecimento muito pequeno, muito vasto, e a gente não vê nenhum processo de educação, né, seja por agente de saúde, seja pela própria mídia, direcionada para esse assunto, né, prevenção baseada em medicação para as mulheres cis. E nas comunidades que atendem as pessoas trans, pensando aqui nas meninas trans, eles acabam sendo não inclusivos. Então, elas chegam no serviço, um serviço totalmente voltado para a cisgeneralidade, elas não se sentem acolhidas, não se sentem inclusas, acabam não procurando ou descontinuam também uma prevalência muito alta. E as barreiras estruturais que existem e são reais, né? Muitos profissionais de saúde não conhecem nada de PrEP, super mal informados sobre PrEP, sobre as questões de risco, ainda acham que HIV é uma questão só de homem que faz sexo com homens, não acham que outros grupos estão sobre esse risco. E a gente ainda brinca, né? A gente tem a questão dos odiadores da PrEP, né? Os PrEP haters, que realmente são totalmente contra a prevenção baseada em medicação e, em vez de colaborarem para tentar melhorar essa questão, pelo contrário, né? Falam mal, desaconselham. Então, a gente tem que realmente quebrar toda essa questão estrutural em relação à prevenção. E a questão dos testes, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que se trata para o HIV, testou, começou a tratar e fica indetectável, é zero risco de transmissão. Mas o que adianta eu saber se eu não ofereço o teste de uma forma ampla para todo mundo? Então, novamente, chamar a atenção da atenção primária a importância de vocês oferecerem testagem do HIV para todo mundo, independente de faixa etária, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Agora, recentemente, no meio do ano, foi aplaudido de pé no Congresso Mundial um estudo com uma nova droga, que é o lenacapavir, que é uma droga que age no capsídeo do HIV, uma droga bem tranquila, a administração é subcutânea, assim como a insulina, uma injeção a cada 6 meses. Quando foi apresentado no Mundial, a gente estava lá, foi aplaudido de pé, porque, olha a resposta, zero infecção de HIV no grupo das mulheres cis, aqui falando de mulheres cis, que usou essa medicação. Então, isso foi um avanço em relação à prevenção do HIV, tanto que agora, essa semana, na New England, né, que para quem não é diretamente médico, não conhece a New England, é o jornal médico mais conceituado no mundo, e ele publicou sobre os artigos notáveis de 2024, e o trabalho com essa droga, o lenacapavir, que é essa droga que se usa 2 vezes por ano, uma injeçãozinha subcutânea a cada 6 meses, foi considerado o grande boom. Porque se a gente conseguir realmente expandir o uso dessa droga no futuro, a gente vai ter um controle absurdo da pandemia. E se as mulheres cis, que mostrou zero infecção mesmo, a gente consegue, inclusive, erradicar provavelmente realmente a transmissão vertical, a transmissão para a criançada dentro do útero ou no periparto. Entrando na questão da mulher, né, grávida, a gente está falando de cortar a transmissão para as crianças. Então, se a mulher chega
está usando PrEP e ela chega no serviço grávida, a gente deve manter a PrEP durante a gestação. Porque se a mulher adquirir o HIV estando grávida, quando a gente pega HIV, você tem uma viremia muito alta, uma carga viral muito alta, é o momento de maior transmissão. Se essa mulher, então, adquire a gravidez, adquire o HIV estando grávida, a chance de contaminar o seu bebê é extremamente alta. A gente tem que manter. E durante, não só a gestação, mas no puerpério. Tanto que aqui em São Paulo, né, recentemente, a gente teve um caso de uma criança que foi diagnosticada com HIV e foi no puerpério. O pré-natal aconteceu tudo bonitinho, a criança soronegativa, mas a mãe adquiriu o HIV no puerpério, uma infecção aguda, e por aleitamento materno, a criança se contaminou. Então, a gente tem que lembrar da mulher no momento que ela está grávida e durante todo o processo de amamentação. Eu tenho que intensificar a prevenção, se essa mulher for soronegativa, inclusive manter PrEP, se ela tiver sobre vulnerabilidade de pegar HIV, e lembrar, né, é fundamental aí a gente vincular o parceiro a este pré-natal. A gente tem que lembrar disso o tempo todo. O que aconteceu com a Maria? Não deram PrEP para Maria, porque acharam que PrEP era uma questão só para HSH. 2 anos se passaram e a Maria chega no serviço, então, com um quadro bastante sugestivo de infecção retroviral aguda, infecção aguda pelo HIV. O que nós vamos dar para a Maria? Os remédios que a gente utiliza, o arsenal terapêutico que a gente tem, funciona tão bem para as mulheres cis quanto para os homens cis? São perguntas, são lacunas ainda dentro do mundo do HIV/AIDS, porque a mulher tem uma representatividade muito baixa nos estudos pivotais. Então, a gente não consegue realmente fazer uma subanálise por gênero, né, por identidade de gênero ou por sexo designado ao nascer, para a gente ver se tem a mesma efetividade. Então, a gente faz uma extrapolação de vida real e a gente vê que sim, né, o que funciona nos homens também funciona nas mulheres. E a questão que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer estudos específicos para as mulheres por questão de gestação. Os estudos pivotais acabam excluindo a mulher quando ela está grávida, ou, na maioria dos estudos pivotais de novas drogas, eles acabam obrigando, exigindo um método contraceptivo bastante efetivo. Mas alguma coisa a gente tem que sempre pensar e sempre ter em mente quando eu vou discutir uma terapia, principalmente para uma mulher, se ela for uma mulher jovem. Primeira coisa é discutir se ela tem intenção de engravidar ou não, para a gente fazer esse processo em parceria, né? O profissional da saúde junto com essa mulher. E não é perguntar somente na primeira consulta. Em todas as consultas, a gente reavaliando essa questão. Trabalhar todos os cuidados que a gente precisa da pré-concepção, como eu falei, para a gente evitar a questão de gravidez indesejada, avaliar um método contraceptivo que realmente seja adequado para aquela mulher e se há interação ou não com a terapia antirretroviral que ela está usando, fazer toda essa otimização. Se ela for uma mulher soronegativa, ou seja, que não tem HIV, e o seu parceiro for uma pessoa que vive com HIV, que não está indetectável, a gente tem que fazer essa questão da prevenção, não só do HIV, como das outras ISTs, e ver todas as interações medicamentosas que existem entre os contraceptivos orais e alguns medicamentos utilizados para tratar o HIV. E lembrar, né, o quanto é importante a questão da gestação sem planejamento. Então, aqui a gente vê dados de vários locais do mundo, e aqui nessa linha de tempo, de 99 até 2019, a gente vê que a taxa de gravidez não planejadas, assim como de aborto, não reduziu muito mesmo com todo o arsenal que a gente tem hoje. Isso se faz também prevalente no mundo do HIV, só para mostrar aqui, exemplificando um trabalho para vocês, 600 mulheres em idade reprodutiva, 78% delas, 78%, ou seja, 2/3 delas, tiveram uma gestação não planejada.
O trabalho feito aqui na cidade de São Paulo, né, em mulheres de 18 a 49 anos. Desse grupo aqui, 308 mulheres eram mulheres que viviam com HIV e 69% delas não tinham planejado a gravidez. Então, a gente vê que realmente acontece muito gravidez não planejada e também nas meninas que vivem com HIV. E como que eu vou fazer, né, esse processo de anticoncepção nessa mulher jovem que vive com HIV? Então, hoje a terapia antirretroviral é baseada no pilar de 2 nucleosídeos análogos, que é isso aqui, ITRN, que ele não tem interação com nenhum dos medicamentos que a gente usa. O Ritonavir, que é uma medicação que, para início de terapia, é muito raro a gente utilizar, mas em algumas situações a gente utiliza. Ele pode aumentar os níveis séricos de alguns contraceptivos. Cobicistat, a gente não tem no Brasil. Os nucleosídeos não análogos, o ITRN, aqui no Brasil, ainda se usa em algumas circunstâncias do efavirenz, ele pode reduzir. Então, essa mulher acaba tendo uma efetividade menor, então ela pode engravidar. E o pilar maior da terapia que a gente usa hoje no Brasil são os INIs, inibidores da integrase, baseado em dolutegravir, não tem nenhuma interação. E o DIU não tem interação, assim como os preservativos de barreira. Aqui é um compilado, né, dos principais contraceptivos que nós temos e as drogas antirretrovirais. Então, o tenofovir, que é o que a gente mais utiliza, e o dolutegravir, que é o que a gente mais utiliza como INI, a gente vê em verdinho, que não tem interação praticamente com nada. Então, é bem tranquilo da gente utilizar. Mas, quando eu utilizo efavirenz, está aqui em vermelho, a gente vê que a maioria dos contraceptivos hormonais eu não posso utilizar com efavirenz. Então, a gente tem que sempre olhar essa questão. Mas eu preciso tratar qual o melhor esquema e quando começar a terapia antirretroviral. Então, a guia nacional, bem como a guia da OMS, coloca que o ideal é que a gente comece a tratar no mesmo dia. Claro, se a pessoa estiver preparada emocionalmente, por isso que é importante um grupo bem preparado para a revelação diagnóstica, ou no máximo em até 7 dias após o diagnóstico do HIV. E eu não preciso esperar exames. Eu coleto os exames, discuto isso com a paciente, começa a terapia, depois ela retorna para eu avaliar se existe alguma contraindicação àquele esquema e eu reajusto se necessário. E a gente sabe que é muito importante tratar muito cedo, porque ele não só traz muito benefício para a pessoa que usa, né, reduzindo morbidade, melhorando a expectativa de vida, reduzindo toda a questão de comorbidades outras associadas, mas ele melhora também a qualidade de vida e, como eu falei, né, ele previne transmissão. Uma pessoa indetectável tendo relação desprotegida é zero risco dela transmitir por via sexual o HIV. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, porque quando a gente trabalha com as pessoas que vivem com HIV, a questão do indetectável é zero transmissão, a gente tira do ombro dessa pessoa um peso que vocês não têm noção. Ele se sente muito mais tranquilo, o grau de depressão, os sintomas relacionados à ansiedade despencam de forma absurda. Isso é válido para todo mundo? Para quase todo mundo. Quando eu penso em pessoas com 50 anos ou mais, que já conheçam serem portadores de alguma questão renal, alguma disfunção renal ou óssea, ou seja, um hipertenso, diabético descontrolado, ou seja, já portador de doença renal crônica, nesse caso eu preciso ter o resultado de exames primeiro, tá? Tuberculose, que é bastante prevalente no nosso Brasil, a gente tem que começar, idealmente também, quase que simultâneo, no máximo estourando em até 2 semanas depois do início da terapia antirretroviral. Exceção quando é neurotuberculose ou neurocripto, porque eu posso fazer sim da reconstituição imune
Aí eu espero até 4, 6 semanas, mais ou menos, depois do início da TEV. Existe um teste que se chama genotipagem, né, que é um teste que avalia se a pessoa se infectou com um vírus já com perfil mutacional, ou seja, que tenha resistência transmitida, né, ou não. No Brasil, eu peço para todo mundo, não. Eu só peço genotipagem para alguém que tenha se infectado com uma parceria conhecida, que esteja em uso de terapia ou que tenha abandonado a terapia. Mas quando eu falo em mulheres gestantes, pessoas gestantes, independente de qualquer outro fator, obrigatoriamente eu coleto a genotipagem. Eu coleto esse exame, não espero o resultado, começo a terapia antirretroviral e depois eu ajusto. Pessoas com tuberculose, sejam homens como mulheres, toda adolescente, toda criança, e a gente, né, hoje em dia, a gente tentando disseminar cada vez mais a informação sobre PrEP, profilaxia pré-exposição, toda pessoa que soro converteu durante o uso de PrEP. Eu posso ter uma resistência aí pelo uso da medicação. E que remédio, né? O nosso arsenal terapêutico no Brasil é um pouquinho limitado. Então, o nosso esquema, como eu já falei para vocês, ideal para início, esquema preferencial, é baseado numa pílula coformulada de tenofovir com lamivudina. Então, é um comprimido com 2 drogas, mais um segundo comprimido, que é o dolutegravir. Se tiver alguma contraindicação para o tenofovir, como o metabolismo dele é predominantemente renal, se o paciente tiver doença renal já estabelecida ou diabetes, ele não é a droga que eu vou utilizar, a gente faz substituições. E se eu não puder usar dolutegravir, também por algum evento adverso, eu vou usar o darunavir com o ritonavir, ou o esquema baseado em efavirenz. Aí lembrando, né, que se for mulher em uso de contraceptivo hormonal, eu preciso ver se eu posso manter aquele contraceptivo por conta do ritonavir, e se for efavirenz, se eu posso manter. Eu mostrei para vocês na tabelinha, a maioria dos contraceptivos hormonais tem uma interação bastante ruim com o efavirenz. Maria, né, não foi bem orientada em relação à sua vida sexual, principalmente em relação à possível gestação. O que a gente sempre traz, vocês sabem isso melhor do que a gente, né? Toda mulher que planeja engravidar, eu devo iniciar ácido fólico pelo menos 2 meses antes da gravidez e manter. Isso é muito importante no HIV por conta das medicações que a gente utiliza. E como que eu acompanho essa mulher? Se eu não sei que ela ainda é uma pessoa que vive com HIV. Então, no pré-natal, eu tenho obrigatoriamente que fazer a testagem na primeira consulta, e idealmente a consulta deve ser realizada no primeiro trimestre, e depois no início do terceiro trimestre, na 28ª semana. E claro, né, aqui em roxo, sempre oferecer nova testagem, não só do HIV, mas das outras ISTs. E lembrar, né, aqui sempre na maternidade, não só no parto, mas também no aborto, a gente vê muitas vezes, a gente recebe pacientes muito tempo depois aqui no centro, no CRT, com diagnóstico feito meses e meses e meses depois, porque tiveram um aborto, né? As pessoas não fazem nas maternidades a testagem da mulher que entra em trabalho de abortamento. Então, não é só para a mulher que está em trabalho de parto de uma criança, mas se ela tiver um aborto ou tiver um natimorto, essa mulher tem que ser testada para HIV. E claro, né, sempre que houver algum caso de exposição de risco, e sempre obrigatório na questão de violência sexual. Não vou me ater o que fazer em cada momento, isso aqui está no nosso PCDT, depois a aula está gravada, se alguém tiver interesse e não conseguir a referência, eu posso mandar. Mas só para lembrar, né, por que é tão importante a gente oferecer a testagem. Eu vou tentar falar com vocês um pouquinho como é a questão da história natural do HIV. Então, aqui, né, nesse eixo,
mostrando o momento zero. Não tinha vírus, tive uma relação, peguei o HIV, ele vai crescendo de forma exponencial, se multiplicando, que a gente mensura isso através da carga viral. E nesse momento, é o que eu chamo de momento de eclipse, né? É a minha carga viral mais alta. É a hora que eu mais contamino outra pessoa. Então, se eu tiver uma relação sexual desprotegida, a chance de eu contaminar essa pessoa é muito alta. Se eu estiver grávida e pegar uma infecção aí aguda, a chance de eu passar para o meu feto, para o meu bebê, é muito alta. O que acontece aqui, né? Ele entra dentro das nossas células de defesa, existe um receptorzinho que se chama CD4, e começa a baixar essa célula. Só que depois de algumas semanas, isso entra num processo de equilíbrio, que vão durar aí uma média de 8, 10 anos, sem a pessoa manifestar absolutamente, praticamente nada. Se ela não se testar em nenhum desses momentos, eu não vou detectar o HIV, porque ela não tem sintomas. Mesmo sintomas inespecíficos são muito raros. Até que ela entra nesse momento aqui, que é o momento de AIDS, onde eu perco esse controle entre o vírus e a defesa, então meu vírus volta a crescer muito e despenco as minhas células CD4, que são as células de defesa, e começam a apresentar os sintomas relacionados à doença. E se eu não tratar, né, a AIDS é uma doença 100% fatal se não tratada. Esse paciente vai morrer aí depois de 2, 4 anos. Mas eu chamo a atenção de novo aqui para essa questão da fase aguda, que é uma fase de altíssima propensão de transmissão. Em qualquer momento eu posso transmitir, mas essa fase aqui é muito importante. Então, chamando a atenção da importância de vocês trabalharem não só gestantes, enquanto elas estão gestando, mas durante o aleitamento. Porque se ela pega HIV durante essa fase e ela está amamentando essa criança, ela vai passar HIV para essa criança. E chamar atenção, né, para essa fase aqui, da infecção aguda, que a gente esquece de perguntar. Ela dura, ela é uma fase autolimitada, né, ela dura mais ou menos 2, 4 semanas, aí a média 15, 30 dias, e ela é muito inespecífica. Então, o paciente tem febre, tem dor no corpo, tem calafrio, pode ter faringite, um exantema, né, umas plaquinhas vermelhas no corpo, podem aparecer alguns gânglios, podem aparecer umas úlceras na boca, pode aumentar baço e fígado, tudo que lembra muito várias doenças que a gente tem aqui no Brasil. Lembra dengue, lembra zika, lembra covid, lembra infecção de vias aéreas superiores. Então, quando a gente estiver perante um quadro com esses sintomas, a gente não conseguir fechar realmente um diagnóstico que é dengue, que é zika, nem nada, perguntar para essa pessoa se ela teve alguma relação desprotegida com alguém sabidamente que vive com HIV ou com alguém desconhecido nessas últimas 4, 6 semanas, que a gente pode estar aí perante uma infecção retroviral aguda. E como é que funciona do ponto de vista de detecção de laboratório? Né? Esse aqui está um pouquinho mais detalhado. Hoje a gente utiliza nos serviços, a maioria dos serviços públicos, o exame de terceira geração, né? Os imunoenzimáticos de terceira geração, que ele é presença de anticorpo e de antígeno, mas ele só se positiva geralmente após o 25º, 30º dia. Então, se eu pego alguém nesta fase aqui, antes dos 30 dias, eu faço os exames que a rede me fornece, o teste sorológico que a rede me fornece, eu não vou detectar o HIV. Eu só consigo detectar o HIV se eu fizer o PCR, a carga viral. Então, a importância, realmente, a gente ter uma anamnese bem feita para ver se essa pessoa não tem uma relação desprotegida que tenha esse risco de aquisição de HIV. Porque se ela faz o teste, que é o que a gente faz na rotina, de terceira geração, nessa fase ele vai dar negativo. Mas se eu tenho ali anotado no meu prontuário
que ela teve uma relação de risco, eu peço para essa paciente voltar depois de um determinado tempo para eu refazer o teste, porque poucos serviços têm a carga viral. Aqui no CRT, no Centro de Referência, a gente acaba tendo, mas na rede básica, normalmente, a gente não tem um teste de RNA, o rápido, né, que é o Expert, que fica pronto em 2 horas. Então, a gente tem que lembrar dessa janela dos testes de terceira geração, que eu falei que normalmente é por volta do 25º, 20º dia, a 30 dias. Então, se eu tive exposição nesse momento, o teste vai vir negativo. Então, chamar essa questão, chamar essa atenção aí que vale a pena. Tá grávida? Todos os antirretrovirais são seguros? Então, a gente sabe da importância, que eu falei para vocês, de manter essa mulher indetectável. Uma mulher indetectável e que não faz a amamentação, o risco dela de transmissão para o feto, para a criança, se faz extremamente baixa, menos que 2%. Mas se eu não trato essa mulher, se eu não faço tudo bonitinho, não detecto, o risco é extremamente alto. Em algumas situações, chegando aí a 45% de risco de contaminar essa criança. E os remédios, né, não são todos que a gente pode utilizar em mulher grávida. Tem vários estudos que mostram isso. O efavirenz, que é uma droga que a gente utilizou bastante no passado. No começo a gente tinha muito receio, porque os estudos pivotais mostraram malformação em ratinhos de laboratório. Isso também acontecendo agora, né, no ser humano, ele pode levar a microcefalia, então a gente evita o uso de efavirenz em criança, em gestante, mulher gestante, desculpa. E o atazanavir, intraútero, a gente não consegue detectar nada, mas quando a gente faz o segmento depois dessa criança, alguns trabalhos mostram que ele leva aí a um déficit, principalmente de linguagem, e também um risco de algumas anomalias congênitas. Então, a gente tenta evitar. O darunavir, ele pode ser usado, ele é bastante seguro em mulheres gestantes, em qualquer momento da gestação, em qualquer trimestre, só que a dose que a gente usa normalmente para tratar uma pessoa que não tem falha é de 800 miligramas, mas quando a mulher está grávida, por questão da farmacocinética, farmacodinâmica da droga, a gente tem que mudar a posologia para 600 miligramas com 100 de ritonavir de manhã, repete essa dose à noite, ou seja, 2 vezes ao dia. O dolutegravir, que é a droga que a gente mais utiliza para gestante e para mulher que planeja engravidar, em 2019 saiu um boom total, em 2019, desculpa, em 2014, porque foi encontrado alguns casos de malformação de tubo neural. Aí veio aquela questão, realmente tem risco, não tem risco, é porque altera a questão do fechamento do tubo neural, o déficit de ácido fólico, não é? Proibiu-se o uso do dolutegravir naquele momento. Depois, novas atualizações foram feitas e viu-se que realmente é uma droga totalmente segura e é a droga de escolha para tratar a mulher que deseja engravidar ou a mulher que já está gestante. É isso que os guidelines internacionais recomendam e o Brasil também, né, baseado na combinação de tenofovir com lamivudina e dolutegravir. E se eu não puder usar o dolutegravir, os substitutos que são daruna ou latazana ou raltegravir. E essa mulher tem que ser muito, muito bem monitorada. Então, eu tenho que fazer pelo menos 3 exames durante a gestação. Na primeira consulta, eu tenho que fazer a carga viral dela. Comecei a tratar ou mudei o remédio dela por questão de risco de toxicidade. 1 mês depois, mais ou menos 4 semanas depois, essa mudança ou do início, eu refaço. E na 34ª semana de gestação, porque esse momento é o momento que a gente vai indicar a melhor via de parto para essa mulher. E claro, né, se a mulher tiver algum problema em relação à adesão, se eu tiver dúvida em relação a isso, eu posso fazer com mais frequência, mas no mínimo 3. Na primeira consulta, 4 semanas depois que eu comecei o remédio, e ali no finalzinho, 34ª semana.
Mas o pré-natal, para as mulheres que vivem com HIV, o ideal é que a gente faça no mínimo 6 consultas, considerando, né, o padrão ouro, que comece no primeiro trimestre. E a gente sabe que isso muitas das vezes não acontece, a mulher chega muito tardiamente ao serviço. E que via de parto que eu vou fazer? Se eu não conheço a carga viral, ou se ela está maior do que 1.000 cópias na 34ª semana, é cesárea eletiva. A gente vai fazer cesárea, não tem discussão. Independente de orientação obstétrica. Isso é para orientação de prevenção de transmissão vertical do HIV. Se ela está gestante, usando a terapia e com a carga viral indetectável, eu posso fazer parte normal. Só faço cesárea se a indicação for obstétrica. Em relação ao HIV, 100% seguro fazer via vaginal. Se a mulher está tomando remédio, mas ainda não está indetectável, tá, mas está abaixo de 1.000 cópias, posso fazer vaginal também, se não tiver indicação obstétrica da via cesárea. Mas, obrigatoriamente, ela tem que receber a zidovudina, parenteral na hora dessa via vaginal ou via cesárea. E a mulher, né, não é só jovem, não é só adolescente, a mulher tem várias fases, e a gente tem que lembrar realmente que cada fase dessa mulher requer um atendimento diferenciado. A gente falou bastante da questão das mulheres em idade reprodutiva, mas lembrar das mulheres na fase de menopausa, pré-menopausa, que aumenta tempo significativo de várias comorbidades, e para ambas as mulheres, né, sejam jovens, sejam mulheres pré ou pós-menopausa, novamente a questão das interações medicamentosas com os contraceptivos orais ou das medicações utilizadas para reposição hormonal na mulher menopausada. E trabalhar esse contexto da mulher como um todo. A questão do isolamento, da solidão, da não revelação diagnóstica. É bastante comum isso acontecer nas pessoas que vivem com HIV com mais idade, maior ainda nas mulheres. E quando eu falo de mulheres que vivem com HIV, a probabilidade de ter comorbidades, essas comorbidades, entre aspas, naturais do envelhecimento, como doença cardiovascular, neoplasia, doença renal, óssea, é muito mais prevalente. Então, a gente aqui comparando mulheres negativas com mulheres que vivem com HIV, a gente vê que a presença de múltiplas comorbidades é muito maior nessas mulheres que vivem com HIV. Dentre elas, a questão da doença cardiovascular, que sendo HIV por si só, já aumenta muito esse risco. As pessoas que vivem com HIV chegam a ter 2 vezes mais evento cardiovascular do que as pessoas que não vivem com HIV. E nas mulheres, a gente vê aqui vários trabalhos comparando mulheres com homens. As mulheres com HIV, pintada aqui em rosa, quando comparado aos homens, tem muito mais risco, então. Chegando aí a 2,8 a razão de risco para essas mulheres. Então, chegou uma mulher pré-menopausa ou menopausada que vive com HIV, se atentem, né, estratifiquem essa mulher, monitorem essa mulher em relação ao evento cardiovascular, porque ela tem uma chance de 2 a 4 vezes mais de infartar, de ter um acidente vascular cerebral, de ter uma insuficiência cardíaca, do que as mulheres soronegativas. E quando eu penso em doença cardiovascular, né, a gente trabalha muito a questão da dislipidemia, a gente vê que as drogas mais utilizadas aqui no Brasil, por exemplo, que é a atorvastatina e a rosuvastatina, posso usar com todos os medicamentos antirretrovirais, só lembrando que tem um teto máximo de dose. Por exemplo, a atorvastatina, a pessoa que não vive com HIV, eu posso chegar até 80. As pessoas que vivem com HIV, eu tenho que ver qual remédio do HIV que ela usa. Se ela usa, por exemplo, atazanavir, a minha dose máxima permitida é 10. Se darunavir, a dose máxima permitida é 40. Eu não posso chegar a 80 miligramas. Se eu uso nucleosídeo não análogo efavirenz, eu posso chegar à dose plena. E se eu uso integrase, que é o dolutegravir, também. E a simvastatina, deixei marcada aqui,
que é uma estatina disponível no SUS, que se usa bastante também, ela é totalmente contraindicada para paciente que estiver usando ou darunavir ou atazanavir, que são inibidores de protease. Não tem ajuste de dose, é contraindicado. Então, a gente tem que ter sempre muito isso em mente. A doença óssea nas pessoas que vivem com HIV também é muito maior a prevalência de doença óssea do que nas pessoas negativas. Por que isso é maior? Não só a questão dos fatores tradicionais, que a gente conhece bem em relação à doença óssea, os fatores, né, de risco secundários, mas associado a isso eu tenho os fatores HIV associados. O próprio vírus por si só, mesmo com viremia controlada, com carga viral detectável, pessoa que vive com HIV tem todos os seus marcadores inflamatórios exacerbados, eles vivem mais inflamados, então alteram todo o mecanismo de osteoclasto, osteoblasto, e alguns remédios que a gente utiliza para tratar também podem ajudar no processo de desmineralização óssea. Então, as pessoas que vivem com HIV acabam tendo mais osteopenia, mais osteoporose que as pessoas que não vivem com HIV. E não só acabam tendo mais osteopenia como osteoporose, como acabam tendo muito mais fratura, né? A fratura patológica de fêmur, de tíbia, de úmero, do que as pessoas que não vivem com HIV. E as mulheres em pré-menopausa e menopausa têm esse risco maior ainda. 5 a 9 vezes mais perda na densidade mineral óssea dessas mulheres pós-menopausa, quando eu comparo com as mulheres pós-menopausa que não vivem com HIV. É muita coisa, então a gente realmente tem que se atentar para essa questão das mulheres que vivem com HIV. E a questão da saúde mental, né? As pessoas que vivem com HIV também têm uma prevalência maior de depressão, de ansiedade do que as pessoas que não vivem com HIV. Isso entra num processo, né, que totalmente uma bola de neve, entra num processo de depressão, eu me isolo mais, consequentemente eu vou ter muito mais evento adverso, me tornando cada vez mais solitária, aquele processo todo de rejeição. E é tão importante essa questão dentro do mundo do HIV, principalmente nas pessoas que estão envelhecendo com HIV, que a gente vê aqui, olha, um levantamento mostrando cifras extremamente importantes de diferentes processos aí, quando eu falo de saúde mental. Outro trabalho mostrando um compilado de vários trabalhos, mostrando que desde países super desenvolvidos, como a Suíça, por exemplo, até países do continente africano, não poder aquisitivo bastante baixo, mostrando aí uma estimativa super alta, uma prevalência super alta de comprometimento cognitivo. Dentro das mulheres que vivem com HIV, quais são os mais relatados dentro da literatura? Principalmente em relação à memória, a dificuldade em estabelecer, fazer, executar multitarefas, problemas de atenção, elas se queixam muito da dificuldade de concentração, de não conseguir prestar atenção, se esquecer, uma resposta mais lentificada e uma grande flutuação, né? Um dia está muito bem, um dia está muito ruim. Então, isso é bastante comum. E é tão importante essa questão de saúde mental que só para a gente ter uma noção, metade das mulheres que vivem com HIV, quase que o dobro dos homens, que os homens são mais ou menos 30%, tem transtorno depressivo. Então, em cada 2 mulheres que vivem com HIV, uma terá algum transtorno depressivo. Enquanto que nas mulheres que não vivem com HIV, eu tenho uma mulher com depressão para cada 20 mulheres sem depressão no HIV. Nas mulheres que vivem com HIV, é uma mulher com HIV para cada... Uma mulher com HIV tem depressão para cada 5 mulheres com HIV. Então, quando eu comparo com homem, HIV com HIV, 50% das mulheres têm depressão, 30% dos homens têm depressão. Quando eu comparo mulher com HIV com mulher sem HIV,
uma mulher sem HIV, cada 5 mulheres com HIV tem depressão. Então, é muita coisa. A gente tem que sempre perguntar, questionar, principalmente nas mulheres, à medida que elas vão envelhecendo e entrando na menopausa. E a gente sabe que também as mulheres com HIV acabam tendo uma menopausa muito mais precoce, muito mais prematura do que as mulheres que não vivem com HIV e leva, né, a alterações clínicas super importantes. A questão da alteração do humor, que eu já mostrei, a função sexual, todo o sofrimento psicológico, fragilidade, alteração óssea, levando, infelizmente, ao desfecho óbito no final. Só para mostrar para vocês o quão isso é importante, vou me ater a esse trabalho aqui, que é um trabalho nacional feito no Rio, com 667 mulheres que vivem com HIV no Rio de Janeiro. 24% delas atingiram a menopausa durante o estudo e 27% delas tiveram menopausa precoce, abaixo de 45 anos. Isso é bastante prevalente nas mulheres que vivem com HIV e vários estudos mostram a mesma coisa. Então, a gente tem que lembrar, né, de avaliar precocemente essas mulheres um pouco mais cedo e lembrar que os sintomas de menopausa impactam muito no tratamento do HIV, porque as mulheres com menopausa acabam tendo, como eu mostrei para vocês, um grau de comprometimento neurocognitivo muito ruim. Isso vai impactar na tomada correta do remédio, então reduz a adesão, e essa mulher tem grande chance de vir a falhar o seu esquema de tratamento contra o HIV. Aqui, só para exemplificar, né, um outro trabalho feito em Vancouver, no Canadá, mulheres aí de 49 anos, a mediana, 69% delas tinham sintomas de menopausa. E olha que triste isso aqui. Só 17% dessas mulheres receberam um tratamento para essa menopausa. Então, a gente tem que investigar, perguntar e ofertar uma terapêutica de reposição hormonal para essas mulheres que vivem com HIV. Ele traz vários benefícios. E assim como os conceptivos hormonais, lembrar novamente das interações, mas aqui os mais utilizados, né, os estrógenos, progestágenos mais utilizados, a gente vê aqui que com o dolutegravir, que é a droga que eu mais utilizo aqui no país, é muito tranquilo, não tem interação medicamentosa nenhuma, eu posso usar sem problema. E vocês falaram que em janeiro, né, se não me engano, é o mês do câncer de colo uterino. Então, chamando a atenção, porque o HPV é o segundo maior risco atribuível a câncer no mundo, a média aí 2,2 milhões de casos acontecendo. E quando eu penso no HIV, nas mulheres que vivem com HIV, é a quarta causa mais comum no geral nas mulheres cis. E quando eu penso em HIV, o que acontece nas mulheres que vivem com HIV? Uma prevalência muito alta de co-infecção, HIV, HCV, e eles evoluem de forma muito mais rápida para neoplasia de colo uterino. Elas chegam a ter, as mulheres que vivem com HIV, 6 vezes mais chance de terem neoplasia de colo uterino quando comparado às mulheres que não vivem com HIV. Então, a gente tem que fazer esse rastreio nessa mulher. Então, para a gente finalizar, né, tem muita coisa para falar, mas não dá tempo. A gente tem inúmeros desafios, né, que diferenciam o cuidado dessa mulher que vive com HIV. Então, primeira pergunta, né, a gente realmente precisa, a gente tem que ampliar a questão de prevenção e de tratamento, como fazer de forma adequada. A gente tem que reduzir, tentar reduzir a questão das comorbidades das mulheres. O que a gente pode fazer para tentar postergar essa menopausa precoce que acontece nas mulheres que vivem com HIV? A terapia hoje, antirretroviral, como eu mostrei para vocês, ela está bastante segura, está bastante eficaz, mas eu tenho que olhar a questão de polifarmácia, das interações, da terapia de reposição nas diferentes fases de vida dessa mulher. A gente ainda tem poucos estudos clínicos
que inserem mulheres, né, elas estão uma representatividade muito baixa, menor percentual ainda em mulheres em idade reprodutiva ou gestante. Os recursos, infelizmente, não são iguais para as mulheres e para homens em praticamente todos os países, e a gente precisa, né, como sociedade, combater toda essa questão do estigma, violência e etarismo, que isso se faz mais pronunciado nas mulheres, né, principalmente nas mulheres cis e também nas mulheres trans. Era isso, pessoal. Desculpa, isso foi muito rápido. Se vocês querem colocar alguma questão. Eu agradeço a doutora pela brilhante explanação, né? Muitas coisas bem atualização que a grande maioria das pessoas não conhece, principalmente até ginecologistas, né? Ou os médicos de família, que porventura trabalham lá nas unidades básicas, né? Eu acho que a senhora colocou, enquanto o pessoal coloca algumas perguntas no chat, acho que a gente tem que destacar a importância que a gente tem nessa detecção e testar, não é? Porque as pessoas, eu trabalhei há muitos anos nas unidades laboratórias, então no climatério, normalmente, a gente nunca faz teste de sorologia, nunca fez, né? Principalmente para essas mulheres que, porventura, não têm o histórico, ou muitas vezes não sabe do companheiro, se tem outros companheiros ou não, e a repercussão que isso pode ocorrer na vida da mulher. Outro ponto é no aleitamento, né? Que muitas vezes as pessoas com esse perfil, com fator de risco, a gente faz o teste no pré-natal, no início do pré-natal, outro no final do pré-natal, e se porventura a gente não teve história e não sabe se porventura ela teve uma reinfecção no período de aleitamento. Então, eu acredito que poucos equipamentos de saúde, principalmente na atenção básica, a gente repete esse exame, ou pelo menos o teste rápido para ver, principalmente essas populações de fator de risco, né? Se tem ou não. Eu acho que isso, né, agora, a gente podia até colocar que seria importante no protocolo de assistência até do pré-natal, do climatério, testar todas essas mulheres no climatério, principalmente a repercussão clínica, né? Do ponto de vista cardiovascular, daquela mulher que já tem uma osteopenia, uma osteoporose, que isso vai agravar, eu posso usar as medicações para evitar essa osteoporose, eu posso, como que eu vou fazer para fazer essa reposição hormonal, não, se pode ou não, e de que maneira a gente possa fazer. Então, olha, brilhante. Eu vou ser sincero, que do ponto de vista, eu sou geólogo há 38 anos, eu estou aprendendo. E só um testemunho da geração na universidade dos anos 80, 86, que aí a gente fazia o estágio no Embi-Ribas, então a gente pegou aquela época da infecção, que ainda não se sabia, não se identificava que vírus era. A gente via, infelizmente, aquelas mortes trágicas. Depois, a identificação do vírus, né, a terapêutica, que é a quantidade enorme de comprimidos, né? E naquela população dos anos 70, 80, eu me lembro sempre de uma foto que colocavam, que era a pessoa com HIV e aquela nuvenzinha cinza em cima da cabeça, que era sinal de morte, né? Graças a Deus, com o decorrer dos anos, com as terapêuticas, a evolução, parece que a população perdeu aquele medo, no bom sentido, né? Da prevenção ou não. Ou desses outros fatores aí que, porventura, muitos colegas nem sabem, nós, as equipes de saúde, nem sabem que a gente, porventura, a gente, acredito eu, né, pelo menos no primeiro momento, que a gente deveria testar essas pessoas no climatério, no puerpério, que coisa do ponto de vista técnico a gente não faz hoje em dia. Mais ou menos é isso. Joaquim, eu acho que isso que você colocou é super importante, a gente precisa realmente testar. Só para exemplificar um caso verídico que aconteceu recente, não foi no estado de São Paulo, foi no outro estado, né? Uma mulher fez pré-natal, um poder sócio aquisitivo bastante alto, a nível de consultório particular, fez todo o pré-natal bonitinho, a criança nasceu soro negativa, porque a mulher era negativa e o pai da criança negativo. No amamentamento, no momento de aleitamento, esse casal teve uma ruptura do relacionamento, ela teve uma relação com outro parceiro,
A criança foi internada grave, com uma insuficiência respiratória na UTI neonatal. Quando foi ver a criança positiva. Da onde veio esse teste? Da onde veio esse vírus, né? Se durante o pré-natal a mãe era negativa. Testaram a mãe estava positiva também. Então, ela fez uma infecção aguda durante o aleitamento, nesse relacionamento fora do casamento que estava aí balanceado. Então, a gente tem que oferecer essa testagem para as mulheres, orientação, né, de prevenção durante o aleitamento. Se ela tiver qualquer exposição, testá-la. E no climatério, como eu coloquei para vocês, o quão é importante, porque eu consigo tratar o HIV e as outras complicações do advento do climatério de uma forma extremamente eficaz, né, e trazer essa mulher para uma normalidade, entre aspas, do processo de envelhecimento. Perfeito. Suzete, tem algumas perguntas no chat? Não. Até onde eu vi, não. Eu queria perguntar, doutora, se vocês também fazem algum acompanhamento ou conversa, ou grupo de conversa com os profissionais que atendem. Porque muitas vezes eu vejo que tem profissional que ou pré-julga ou ele tem medo de ofertar o teste, porque conforme o resultado que venha, como que ele vai encaminhar ou conversar com essa pessoa? Isso, para fazer a testagem do HIV, existe uma orientação de como, não só da parte técnica, de como proceder a testagem, mas de como você abordar a pessoa para oferecer a testagem e como fazer a revelação diagnóstica para ela, que não precisa ser médico, né? Qualquer profissional da área de saúde, ele pode ser capacitado para fazer essa oferta e fazer esse acolhimento na hora do resultado. Tanto que aqui no CRT, a gente tem um CTA, né, que é o Centro de Testagem, e quem faz a revelação diagnóstica não é o médico, né, é o pessoal da enfermagem junto, tem enfermagem e tem psicólogos e tem assistentes sociais. São as 3 categorias profissionais que fazem essa revelação. Elas foram capacitadas para isso e depois, né, claro, passa com o médico para consulta médica para início da terapia. Mas é totalmente viável de ser aplicado na assistência primária. Você capacita o profissional de saúde para fazer esse acolhimento inicial. Era isso a pergunta? Sim, era essa a pergunta. É muito importante ouvir. É porque a gente já, conforme a gente faz muitas webs com tema em torno da saúde da mulher, dos ciclos de vida, a gente também já ouviu alguns profissionais falando que determinados assuntos eles nem tocam porque não saberia como conduzir. Então, sabendo que tem uma total orientação de como ofertar e de como reportar a informação, é muito importante. A gente tem que desmistificar, né, da vida sexual, da sexualidade das pessoas, da orientação de prevenção, não fazer pré-julgamento. Existe, felizmente, mesmo profissionais de todas as categorias, dentro da infectologia, a gente vê médico infecto totalmente contra a prevenção baseada em medicação, né, o Truvada. Então, a gente tem que ir desmistificando isso, construindo um degrauzinho a cada dia para a gente ir melhorando, detectar dentro do serviço, né, cada serviço tem essa expertise de tentar detectar do seu serviço quais são as pessoas que conseguem trabalhar bem, independente da sua questão de religiosidade, da sua questão de dogma, de moralidade, né? Porque a gente não pode trazer o que eu acho para o contexto do atendimento, tem que trazer o que é correto. Então, o serviço captar quem são essas pessoas que podem começar como piloto, né, um grupo pequeno, para ir fazendo isso, devagarzinho vai implantando sementes e melhorando essa questão. Excelente, doutora. Eu acho que fica também, né, a cultura que nós temos das mulheres que entram no climatério, né, que a grande preocupação, eu cheguei na menopausa, eu estou no clima, não vou engravidar mais. Então parece que o não engravidar e ter um novo parceiro inviabiliza pegar todas as outras
infecções, seja HIV, sífilis, hepatite, né? Então, acho que a gente poderia, não sei aí na atenção primária ou não, tentar mudar essa visão, né? Mas é aquilo que a Suzete falou, eu acredito que no início a gente tem que sensibilizar os profissionais de saúde, né? Se não tiver sensibilizado, ele não vai sensibilizar os pacientes, né? Então, acho que a gente devia começar a sensibilizar os profissionais de que maneira eles podem abordar todo tipo de paciente que está no fator de risco ou que pode entrar no fator de risco, né? E lembrar, assim, que as mulheres no climatério, né, elas mantêm a vida sexual, a gente sabe abordar essa questão da vida sexual dela, né? Não só pensando só na prevenção do HIV e das outras infecções sexuais, mas a qualidade de vida como um todo, né? E lembrar que não tem o risco de engravidar, mas assim, eu estando menopausada, sem um tratamento adequado, eu tenho toda uma mudança da minha mucosa vaginal, né, que facilita a penetração do HIV. Tanto que a mulher, quando eu comparo pelo número de coitos que a mulher teve, se a mulher menopausada e a mulher jovem, ela acaba tendo mais risco de pegar HIV, porque eu tenho toda uma quebra da mucosa vaginal, então eu tenho uma penetração mais fácil do vírus. Então, eu não só estou sob risco, como estou sob um risco maior, inclusive, porque eu tenho toda uma alteração da mucosa. Fechado, Joaquim. Abri. A senhora foi muito pertinente a senhora foi muito feliz nas colocações da parte cardiológica, enfim, da densitometria óssea. Uma paciente, não sei se tem estudo ou não, né, que a gente precisa usar medicações de reposição. Tem algum estudo? A gente pode usar os alendronatos? Tem vários estudos, né? Porque a desmineralização óssea é bem prevalente, como eu mostrei, nos homens também, tá? Os homens com HIV também acabam tendo desmineralização. Então, o que a gente faz? Se realmente, igual vocês fazem normalmente, né? A gente avalia se tem alguma causa secundária outra ou não. Se ele estiver usando tenofovir, que é o único remédio que leva à desmineralização óssea, a gente tende a fazer a substituição dessa droga, tirar esse fator causal, né? E a gente repõe. A gente repõe dentro do serviço público, a gente utiliza só o alendronato, que é o que tem a nível mais fácil. Mas você pode usar todas as medicações que a gente tem disponível, elas não interagem com os antirretrovirais. E a dose, a posologia, o uso é idêntico ao que é feito para as pessoas que não vivem com HIV. A única diferença é isso, acontece mais cedo, acontece mais acentuado, e a gente tem que tentar tirar um dos agentes agressores, que no caso é o remédio que se chama tenofovir. Sendo até um pouquinho mais, não sei se radical ou não, né? Lógico que a senhora comentou que essa atividade osteoporose começa mais cedo no corpo do HIV, né? Muitas vezes a gente não tem esse diagnóstico aí nas unidades básicas. Lógico, descartando todas as outras possibilidades, né, de osteoporose. Também teria que testar o HIV, no caso, uma pessoa de 40 anos, 35. Seria o ideal, a gente pegar todas as oportunidades, né, e testar. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje de manhã comigo aqui. Eu recebi um paciente de 54 anos, novo, homem, né, um paciente super esclarecido, que em novembro de 23, o ano passado, fez um quadro de diabetes. Não tem doença nenhuma, é um homem cis, não é hipertenso, não é diabético, não é nada. Fez um zoster, importante, aqui na região de T10, foi num hospital privado famoso de Paulo, que ele tem convênio, conduziram só como herpes zoster. Ninguém pensou em HIV. Agora, no mês 10, né, ele teve um outro herpes zoster, no outro sítio, não foi no mesmo. Aí ele procurou o serviço de novo, tratou os ossos, não ofereceu HIV. Como ele evoluiu agora com neurite pós-herpes, ele foi um neurologista, também privado. O neuro falou: nossa, 2 hóspedes, 54 anos, um homem rígido, pediu HIV.
HIV positivo. Então, provavelmente, ele abriu o quadro lá em 2023, deu-se um ano. Então, o ideal é que a gente realmente pense e ofereça a testagem do HIV, né, para todo mundo que tem ou que teve vida sexual em algum momento, que ele faça a testagem. E às vezes fala, ah, não, eu tô viúva há 10 anos, não vou testar HIV. Se você teve vida sexual, né, há 10 anos atrás, já se testou alguma vez? Não, né? Vamos testar uma única vez, pelo menos. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina recomenda que a gente ofereça a testagem para todo mundo, pelo menos uma vez na vida. Perfeito. Alguém mais no chat, Suzete? Alguma dúvida a mais? Não, finalizamos. Doutora Silmara diz que excelente apresentação, doutora. Tá, joia? Desculpa se eu passei do tempo, porque é muita coisa de mulher. A gente nem falou tudo. Nem tá, falou mas tudo, fica mas a gente pode voltar o ano que vem e trazer todas as istes completas com a saúde da mulher ou com ciclos de vida. E lembrando que a nossa gravação fica na nossa página da CCD, fica disponível para todos os serviços e profissionais que desejam assistir. E a gente recebe vários pedidos de tema no e-mail da Saúde da Mulher e a gente conversa com a doutora Isabel para poder ir buscar o profissional que vai fazer a apresentação no decorrer do nosso ano. Podemos finalizar, Joaquim? Obrigado pelo convite e me coloquei à disposição. Parabéns pela iniciativa de vocês. Em primeiro lugar, a gente vai agradecer a doutora Roberta pela atualização até, né, das circunstâncias como a gente está hoje no momento. Tomara que vários profissionais, a gente vai tentar ser multiplicador aí para todos os profissionais do estado de São Paulo, né? Agradeço novamente, como o senhor, como todos os outros profissionais nesses 12 meses do ano estiveram aqui conosco, né? A senhora, provavelmente, a gente terá chamado a senhora novamente. Agradeço aos profissionais que estão aí ao vivo conosco desta participação, como todos os outros que porventura participaram. A doutora Isabel, mais uma vez, que teve que sair, e agradecimento pelo nosso coordenador, o doutor Edmundo Kaká, e a Marisa, que é nossa coordenadora técnica. Muito obrigado a todos, boas festas, bom Natal, bom Ano Novo. Obrigado. Obrigada, João. Tudo de bom, viu? Feliz Natal. Abraço. Tudo bom. Abraço.